Presa quadrilha interestadual acusada de desviar medicamentos para câncer. Alguns remédios roubados chegavam a custar R$ 8.000 só a caixa, hein? Policial reage à tentativa de assalto em agência dos Correios e atinge bandido e cliente. Prejuízo no Pistão Sul, falta de sinalização confunde motoristas que acabam sendo multados. Veja também, cai o número de desempregados aqui no DF, hein? Boa notícia. E ainda, os drones da AGFIS que estão sendo usados para monitorar o descarte irregular de lixo. Boa noite, eu sou a Carolina Vilela e você acompanha agora o Band Cidade, segunda edição. Seja bem-vindo. A polícia prendeu uma quadrilha que arrombava caixas eletrônicos aqui no Distrito Federal e em 4 estados. Entre os bandidos, 2 são policiais militares do Rio de Janeiro. A suspeita é que os PMs passavam informações privilegiadas para a quadrilha. Esses 4 homens, que faziam parte de uma quadrilha de roubo a bancos, foram encontrados no momento em que arrombavam os caixas eletrônicos de uma agência em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Antes de colocar a mão no dinheiro do cofre, os criminosos foram pegos pela polícia. Todos também são suspeitos de ataques a bancos de Florianópolis, Manaus, São Paulo e aqui no Distrito Federal. A investigação começou depois de um ataque em um banco em Águas Claras em julho do ano passado. Os assaltantes arrombaram os caixas e levaram mais de R$150 mil. Por causa dos detalhes do crime, como o modo de agir e a ferramenta utilizada, mais moderna e silenciosa, que deu até um nome à operação, os investigadores perceberam que não se tratavam de amadores. Depois de 5 meses de investigação, a Polícia Civil de Brasília chegou até o grupo em Joinville, Santa Catarina. Em regra, eles tinham apoio local para fazer os levantamentos, a pessoa que conhecesse a cidade. Lá no caso do Rio de Janeiro eram os PMs e o Cláudio. Passavam algumas semanas visitando várias agências, uma agência que pudesse ter maior vulnerabilidade. E a partir do momento que eles escolhiam um alvo, eles adentravam a agência, faziam um arrombamento e se retiravam, deixando alguns na vigilância para ver se havia uma atuação da polícia ali na agência. A organização criminosa aplicava o produto dos crimes em empresas, principalmente em empresas e veículos de luxo, para lavagem do dinheiro. Nós notamos uma empresa de venda de roupas e produtos diversos, uma empresa destinada à venda de açaí, entre outras. A gente acredita que a organização criminosa tenha movimentado cerca de R$1 milhão que foram lavados com empresas e veículos. O que chamou a atenção foi que 2 dos 7 homens presos na operação são policiais militares do Rio de Janeiro da Ativa. Eles davam apoio à quadrilha, inclusive espionando a própria polícia. No carro de um dos PMs presos, os investigadores encontraram uniformes de gari, usados como disfarce para os criminosos, além de uma arma e um rádio da PM. 5 carros, sendo um de luxo, e 9 celulares também foram apreendidos com a quadrilha. A gente vai apurar aí para ver quem foi que deu esse apoio para eles aqui em Brasília. 9 pessoas foram presas nesta quarta-feira em uma operação interestadual acusadas de desviar medicamentos de alto custo de órgãos públicos. A Juliana Cury está aqui ao vivo e tem mais informações para a gente. Ju, boa noite para você. Boa noite para você, Carol. Boa noite a todos. Olha, essa operação, que foi chamada de Medless 2, foi coordenada pela Corregedoria Geral da Administração do Governo de São Paulo e também pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. E além dos 9 mandados de prisão, foram cumpridos ainda 16 mandados de busca e apreensão lá em São Paulo, no Espírito Santo, em Goiás e aqui no Distrito Federal. E veja que absurdo, viu, Carol? O grupo criminoso conseguia esses medicamentos que seriam usados pelo SUS por meio de furtos, roubos e desvios de órgãos públicos. E aí, por meio de empresas de fachada, empresas fantasmas, né, empresas laranjas, eles vendiam esses medicamentos para clínicas e hospitais. A maioria desses medicamentos era inclusive para tratamento de doenças graves como câncer. De acordo com as investigações, esse grupo criminoso movimentou R$16 milhões vendendo esses medicamentos entre 2014 e 2016. Na primeira fase dessa operação, a Medless 1, foram presas 12 pessoas. Essa operação começou no interior de São Paulo, na cidade de Bauru. Foram presas 12 pessoas nessa primeira fase, lá em cidades do interior de São Paulo.
Hoje, ainda estão presas 8 pessoas dessa primeira fase e agora mais 9 pessoas, como você disse. Todos eles vão responder por organização criminosa e crime contra a saúde pública. E as investigações continuam agora, viu, Carol? O foco da polícia, o foco do Ministério Público, da Corregedoria, são essas empresas fornecedoras. Quem é que fornecia esses medicamentos para o grupo criminoso? Cada dia uma nova denúncia, um novo esquema, as pessoas não respeitam nem mais quem sofre tanto, né? Não. Paciente com câncer já enfrenta tanta dificuldade, era só o que faltava agora. Tomara que fique todo mundo ali na cadeia e pague pelo que está fazendo, né, Ju? Com certeza, Carol. É muita dor, né? Uma doença que desgasta muito e eles só pensam no dinheiro, né? Dinheiro é o que importa, lucro, o aspecto humano não está mais em consideração. É muito triste. Que coisa, muito triste. Obrigada, Ju. Boa noite para você. Obrigada, boa noite a todos. Então, agora uma boa notícia para aliviar um pouco. O transporte público do DF conta com um aplicativo que traça rotas e avisa quando o motorista está chegando na parada. A novidade começou a funcionar hoje. O Mais Ônibus Brasília vai ter um centro de supervisão operacional responsável pela gestão do sistema. O aplicativo, batizado de Mais Brasília, vai permitir que o passageiro consulte os horários dos ônibus em tempo real e ainda traçar o destino escolhido. A tecnologia foi apresentada nesta quarta-feira no Palácio do Buriti. Baixa o aplicativo, ele vai estar funcionando lá, ele é totalmente interativo. Você dá o zoom aonde você está, acha o teu ponto de ônibus, clica nele. Ele vai dar quais linhas passam, escolhe a linha e a linha vai te dar as próximas viagens. Durante a apresentação do aplicativo, o governo entregou também o Centro de Supervisão Operacional, que vai ser responsável pela fiscalização do sistema. O centro é para isso, ele é para fiscalizar por parte da Supersecretaria de Fiscalização e Gestão do DF-Trans para corrigir problemas operacionais, como horários e o intervalo entre ônibus. Nesse primeiro momento, apenas 2 empresas estão usando o aplicativo, Piracicabana e Marechal, ou seja, 36% da frota da capital, que totaliza 2.700 carros. A implantação do sistema inteligente não teve custo para o governo. As empresas arcaram com os gastos. Quem precisa do transporte público acredita que a nova ferramenta pode melhorar o dia a dia dos passageiros. A questão de você estar na parada e não saber que hora vai passar um ônibus é tudo assim de ruim, porque você fica exposto, tem locais que as paradas não têm nenhuma segurança. A gente fica exposto não só às intempéries da vida, do tempo, mas a questão de segurança mesmo, de violência, assaltos, enfim. Então, realmente, o aplicativo vai melhorar bastante a vida de quem usa o transporte público no DF. O aplicativo é gratuito e já está disponível para usuários do sistema Android. Para quem utiliza smartphone com o sistema iOS, estará na plataforma até o fim do mês de fevereiro. A previsão é que toda a frota do DF estará no aplicativo em até 3 meses. Desemprego, quase 300 mil pessoas estão sem trabalho aqui no Distrito Federal. Apesar disso, a taxa de desemprego caiu em dezembro do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela Codeplan e a repórter Érica Blaney tem mais informações para a gente ao vivo. Érica, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Pois é, a taxa de desemprego, que antes era de 18,4% em novembro, passou para 17,9% em dezembro. Ou seja, o número caiu de 300 mil para 292 mil desempregados no Distrito Federal. Para explicar esses números, estou aqui com o presidente da Codeplan, Lúcio Renó. Lúcio, boa noite. Esses números expressam o quê? A gente está saindo aí da crise? Boa noite. Sim, os números de fato mostram uma queda consistente, gradual, mas persistente no ano do desemprego no Distrito Federal. Desde abril que essa taxa vem numa tendência de queda e agora nós chegamos ao valor mais baixo no ano, que é esse de 17,9%. Quer dizer, foi uma tendência e não o simples fato de que dezembro tem mais gente empregada aí no setor. Não, de fato sim, é uma tendência, inclusive se nós compararmos com dezembro de 2016, a redução foi de 3,8% na taxa de desemprego. Então isso mostra, de fato, que o Distrito Federal entrou nesse processo de reversão da sua crise econômica. Quer dizer, 8 mil pessoas conseguiram um emprego no DF. Que perfil
é esse? Na verdade, são 8 mil pessoas que saíram da situação de desemprego e dessas 4 mil entraram no mercado de trabalho, principalmente no setor de serviços, que é um setor muito importante da nossa economia. Agora é uma queda ainda expressiva, é claro, porque é uma queda, mas ainda é de se ter cuidado, né? A gente ainda está no momento ainda de crise econômica e tudo mais. Sem dúvida, né? Nós ainda estamos atravessando um processo de recuperação da nossa economia que não está consolidado, mas que já dá sinais, não é, de que 2018 tem tudo para ser melhor do que foi 2017, que por sua vez foi bastante melhor do que 2016. Acerta, muito obrigada, Lúcio. E é isso, Carol, um ano aí com mais otimismo para todos nós. Boa noite. É o que a gente espera. Obrigada, Érica. Boa noite para você também. Veja até onde vai a irresponsabilidade das pessoas. Um pai foi preso por dirigir bêbado e ainda entregar a direção do carro para o filho de 12 anos. O flagrante foi nesta madrugada em Sobradinho 2. O motorista foi encaminhado à divisão de controle e custódia de presos porque a soma das penas privativas de liberdade por resistência, embriaguez ao volante e entrega de direção a inabilitado superam 4 anos. Já a criança foi entregue à mãe. Foi desvendado o assassinato que aconteceu no Parque da Cidade no dia 22 de dezembro. Ricardo Pio Rodrigues, funcionário de uma companhia aérea, foi morto pelo ex-companheiro. A Polícia Civil encerrou as investigações sobre o homicídio. A conclusão é que Frederico Bruno da Silva, de 42 anos, foi o autor do disparo no peito que matou Ricardo. Frederico, que já havia sido preso temporariamente, não aceitava o fim do relacionamento. Nesta terça-feira, a polícia divulgou imagens do circuito interno de segurança do Parque da Cidade. O vídeo mostra um carro próximo ao local onde Ricardo foi encontrado morto. Segundo as investigações, é o mesmo modelo do carro do suspeito. Registros da entrada e saída do condomínio onde Frederico mora mostram que ele saiu de casa à 00h51 e só retornou às 2h05 do mesmo dia. Se condenado, ele pode pegar uma pena de até 30 anos de prisão. Um assalto a uma agência dos Correios nesta manhã em Sobradinho deixou uma mulher ferida. Ela esperava o atendimento quando 2 assaltantes anunciaram o roubo e levaram celulares e pertences de clientes. O policial que estava na agência reagiu com um tiro. Houve correria. Um dos assaltantes foi preso e o outro fugiu. Um terceiro ladrão aguardava a dupla do lado de fora. A polícia informou que o carro usado por eles foi roubado na manhã de hoje em Taguatinga. A 13ª DP está investigando o caso. Em nota, a empresa dos Correios informou que a mulher foi atendida pelo SAMU e conduzida ao hospital de Sobradinho sem maiores problemas. Os empregados, vítimas da ocorrência, estão recebendo acompanhamento psicológico. Vamos mudar de assunto. Olha, a maquete de Brasília, principal atração turística do Espaço Lúcio Costa, no Centro Cultural Três Poderes, começou a ser restaurada e atualizada. Veja na reportagem de Rafael Porfírio. Os problemas podem passar despercebidos. São bem pequenos se olhando de longe. Mas quando se busca os detalhes nas peças, eles se tornam grandes. A academia de tênis, por exemplo, está com os blocos quebrados e amarelados devido à variação de temperatura. Os pilares de sustentação do ginásio Nilson Nelson não estão mais em pé. E a peça que ilustra um dos prédios da 416 Sul está rachada ao meio. Tudo isso foi catalogado por especialistas em restauração. Durante 6 dias, os técnicos verificaram todas as 98 placas que compõem os 170 metros quadrados da maquete. Marcos avaliou quais peças precisam ser trocadas, como deve ser feita a limpeza, a reconstrução de cada área da maquete e o que causou os problemas. No geral, são perdas, quebras, rachaduras na base do terreno, afundamentos, que nessas partes que ficam mais na borda, né, vez por outra, alguma criança vai e coloca a mão. A ponte JK, por exemplo, ela teve esse tipo de problema. Veio uma criança ali, talvez, encostou e ela se quebrou. Então ela vai ter que sofrer essa restauração. A análise de todos esses detalhes vai fazer parte de um relatório da Subsecretaria de Patrimônio Cultural. A intenção com a identificação dos danos causados ao longo dos 30 anos de maquete e dos 10 sem conservação é direcionar o serviço de reestruturação após o processo de licitação. Quando ela for publicada em edital, a gente começar a fazer a contratação por licitação, a gente tem uma ideia muito clara e bastante
fechada do que a maquete, quais são as funções da maquete, né? Evitar gastos excessivos, evitar aditivos e tudo aquilo que atrasa nossas obras. O GDF prorrogou até 2 de março o período de atualização cadastral para pessoas com deficiência. Quem perder o prazo terá suspenso o benefício da gratuidade no transporte público até que regularize a situação. O usuário deve fazer o procedimento pelo portal do bilhete único. Caso tenha dificuldade, pode ir até a estação do metrô Cidadania, na 112 Sul, ou a um dos núcleos de atendimento da Defensoria Pública. Falta pouco para a grande folia e o clima de carnaval já se espalhou pela cidade de uma maneira diferente e itinerante. É o Carnabaú que promete animar os brasilienses antes e durante o Carnaval no Parque. Do lado de fora do ônibus, o que chama a atenção do público são as chamadas para o Carnaval no Parque. Mas quem olha assim nem imagina a festa que pode acontecer aí dentro. O Carnabaú agita Brasília, levando o clima do Carnaval no Parque pelos bares da cidade. Desde meados de novembro a gente já fez 8 ações, uma em Goiânia inclusive, e é um sucesso, a galera tá muito engajada, todo mundo desesperado para participar, então a galera entra, já tá super animada. No começo a gente tinha contratado performance porque achou que precisava estimular os clientes, mas não é preciso não, eles são bem animados já. O espaço tem uma estrutura completa para o pessoal se divertir. E a ideia de curtir uma festa dentro de um ônibus vem conquistando a galera. Estamos no melhor evento de Brasília, que é o Carnabaú, e a gente é muito agradecido a essa ação total que está tendo aí do Carnaval no Parque. E está dando certo sim, muitas festas, muito 15 anos, despedida de solteiros, confraternização de empresa, tá bem bacana. Para conseguir embarcar nesta festa do Carnabaú, o folião precisa ficar esperto. Ele vai rodar por Brasília nesta sexta-feira, mas para saber o roteiro dele, é necessário acompanhar as dicas nas redes sociais do Carnaval no Parque. E para quem for curtir o Carnaval pelas ruas do DF, é bom ficar atento. O Carnabaú vai rodar pela cidade durante a folia. A gente senta, né, começa a mapear as festas que tem muito a ver com o nosso Carnaval. E depois a gente começa a mapear também os bares que tem a ver com a festa. E a gente vai, escolhe a mesa mais animada, a mesa em que os clientes não costumam mexer no celular, que tá a galera bem empolgada e etc. E já escolhe, coloca no ônibus. O ônibus é open bar, tem a performance, tem DJ, tem fotógrafo, tem tudo. E a gente leva para essa festa final. Se a festa está garantida no Carnabaú, no Carnaval no Parque ela também é certa. E para agitar o público, tem DJ Alok, MC Kevinho, Simone Simária, Durval Leles, Saulo e Xande Avião. Faz o X, que a noite vai ser brilhante. Faz o X aí, faz o X, o comandante. A seguir, os dados do Censo Escolar da Educação no país. Depois do intervalo, até já.